texto bíblico lido nesta noite, onde com a graça de Deus estaremos ministrando a palavra do Senhor, com base nesse texto que ora foi lido. Evangelho de São João, capítulo de número 17, versículos do 17 ao 19. Se não der para mim terminar essa mensagem de hoje, toda ela, nesses minutos que nós temos, eu continuarei esta mensagem na próxima semana, porque ela ficou um pouco longa, e às vezes eu tento correr para terminar, aí não é bom, né? Não é bom, porque corre não é bom, que o povo termina não entendendo. E a palavra de Deus tem que ser mastigada com sabor, né? Devagarzinho, porque ela vai alimentando a alma. Aí não vai alguém reclama assim: pastor, o senhor falou muito ligeiro. Aí, pastor, o senhor falou muito rápido, né? E é bom a gente ir devagarzinho, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. João, capítulo 17, versículos do número 17 ao 19. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados, vivendo uma vida de santidade. Meus queridos irmãos, o nome mais popular dado aos crentes hoje em dia é cristão, mas nem sempre foi assim, né? Hoje em dia todo mundo é chamado de cristão, todos os crentes assim são chamados de cristãos, mas esse não era um nome muito comum no tempo bíblico, no tempo da igreja primitiva, no tempo dos primórdios da nossa igreja. Se você observar, em todo o Novo Testamento, apenas 3 vezes os crentes são chamados de cristãos. Em todo o Novo Testamento, apenas 3 vezes eles são chamados de cristãos. Atos 11, 26, que diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia, diz a Bíblia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso era algo que não era nem tão comum, que quando foi chamado, ele faz questão de dizer que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, o versículo de número 28, está escrito: e disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. É a segunda ocorrência da palavra cristão no Novo Testamento. E finaliza em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, onde nós encontramos: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Estas são as únicas 3 referências neotestamentárias que você encontrará a igreja sendo chamada de cristãos, os crentes sendo chamados de cristãos. Nos dias, como mencionei, da igreja primitiva, os crentes eles eram frequentemente chamados de discípulos ou santos. As palavras tanto santo quanto santificar, elas estão intimamente ligadas, intimamente relacionadas. E nós vamos ver aqui hoje o que significa ser um santo. Santo era um nome comum para ser dado aos crentes. Hoje é cristão, mas antigamente eram discípulos ou santos no período da igreja primitiva. Mas o que significa ser um santo?
O que significa ser um santo? Bom, em primeiro lugar, o significado, vamos ver o significado da santificação nas Escrituras. Então observe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quero que vocês prestem bastante atenção, a palavra santificar, ela significa estar separado do pecado e inteiramente devotado a Deus. Então observe aqui comigo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra santo, santificar, significava estar separado do pecado e tendo uma vida inteiramente devotada a Deus. Era este o significado bíblico, tanto na literatura veterotestamentária, quanto na literatura neotestamentária. A Bíblia, ela refere-se ou dá este significado a santificar ou ser santo. Estar separado do pecado e levar uma vida inteiramente devotada a Deus. Mas observe comigo que na Bíblia Sagrada nós vamos ver que Deus, ele santificou não apenas pessoas. Observe, lá em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus santificou o dia de sábado, isto é, ele colocou em separado para os seus próprios propósitos. Deus, ele também santificou o dia de sábado. Então, não só pessoas no Antigo e no Novo Testamento eram santificadas. Você observa lá em Êxodo capítulo 13, no versículo de número 2, que Deus também santificou os primogênitos do homem e dos animais. A Bíblia diz que os primogênitos também estavam santificados a Deus. Com isso você começa a ver, a perceber que não apenas pessoas, mas Deus, ele santificava aquilo que ele separava para si. Este é o significado de santificação, é separar aquele povo, é deixar essas pessoas separadas, com uma vida casta, com uma vida pura, santificado a Deus, separado do pecado. Você observa que o tabernáculo e o templo, eles também foram santificados, foram chamados de santuários, lugar santo. O templo, o tabernáculo, tá? Eles foram separados para Deus, foram santificados justamente por isso, porque foram separados para a presença de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 8, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 8, são textos que mostram que estes lugares foram chamados de santuário, lugar em que Deus também santificou. Deus, ele santificou também um povo. Que povo é este? O povo de Israel. Ele santificou como sendo sua própria possessão. Êxodo capítulo 31 e o versículo de número 13. A Bíblia vai ali dizer que Deus, ele santificou este povo, esta nação. Ele santificou também. Observe que lá em Levítico, capítulo de número 21, versículo 8, Deus também santificou os sacerdotes para servir em sua casa. Então você já começa a ver, a partir da Bíblia, que o significado de santidade e de santificação é uma separação. É Deus estar separando algo para si. É Deus estar separando algo para Ele mesmo. E aquilo que Deus separava para si estava santificado. No entanto, a palavra santo não é usada
de modo algum só para as atividades religiosas. Então você já começa agora a perceber também que na Bíblia, nem sempre a palavra santo, ela vai aparecer ligada em um contexto religioso, ou ligado simplesmente ao nosso Deus, a quem servimos. A Bíblia começa a falar desta palavra também com um sentido mais genérico de separação. Então você observa, por exemplo, que um exército pagão é chamado de santificado. Lá em Isaías capítulo 13, versículo 3, nesta ocasião, o próprio Deus é quem chama esse exército de santos ou de santificados. Para qual propósito? E Deus diz: para fazer a sua vontade. Vamos ler esse texto? Lá em Isaías capítulo 13, Isaías capítulo de número 13, glória a Deus. Isaías 13, lá no versículo 3: eu dei ordem aos meus santificados, falando para um exército pagão. Aí ele diz mais: sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Então você já começa a perceber que Deus, ele chama aquele que ele quer, e nesta ocasião a Bíblia diz que ele santificou mesmo um exército pagão com o propósito de executar, ele diz categoricamente, a vontade dele. Observe que Deus, ele havia separado esse exército para o seu próprio uso. Uma vez que Deus o separou, ele diz: eu santifiquei. Quem está entendendo, diga amém. Bom, vamos caminhando. O rei Jeú, por exemplo, ele ordenou que o povo santificasse. Aqui a palavra no texto bíblico entra como consagrasse, tá? A Baal, uma assembleia solene, lá em segundo Reis, capítulo 10, versículo 20, ele manda o povo se consagrar para uma assembleia solene a Baal. Está na Bíblia. Você encontra lá também que o Monte Sinai, ele foi santificado, quando Deus, ele estabeleceu limites sobre este monte. Êxodo, capítulo 19, do livro de Êxodo, capítulo 19, o versículo de número 23, Êxodo 19 e 23, você vai encontrar dizendo: então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Então Deus, ele também havia santificado o monte. Você encontra, por exemplo, em Levítico capítulo 25, versículo de número 10, que o 50º ano foi santificado como o ano do jubileu. Mesmo um portão, irmãos, veja que coisa, mesmo um portão de uma cidade poderia ser santificado. Lá em Neemias, capítulo de número 3, você encontra Neemias capítulo 3, lá no versículo 1, dizendo: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, ou seja, santificaram, e levantaram as suas portas, e até a torre do Meá consagraram, ou seja, santificaram, e até a torre de Ananel. Então até um portão na Bíblia poderia ser santificado. Você encontra ainda uma outra referência falando sobre isso, lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 5, quando os filhos de Jessé, que não eram sacerdotes, também, por sua vez, foram santificados por Samuel, quando este estava procurando um novo rei para a nação de Israel. Então você percebe que estas, como tantas outras referências, irão indicar que santificação, ela tem a ver com posição.
alguém ou algo que está separado do uso comum e inteiramente devotado a um santo propósito. Então deixa eu repetir isso aqui para ficar gravado na mente de vocês, tá? Você vai perceber, com tantos textos que nós acabamos de citar e alguns que lemos, que a santificação, ela tem a ver com a posição. Alguém que está separado para um uso inteiramente devotado ao santo propósito de Deus. Logo, santificação vai ter como seu primeiro sentido uma posição, alguém assumir uma posição. Então, santificação tem a ver com, diga comigo, posição. Glória a Deus. Nós temos como exemplo o tabernáculo. Observe, você até poderia comprar uma tenda de um judeu. Você até poderia, nos tempos bíblicos, comprar uma tenda de um judeu, tá? Mas jamais você poderia comprar um santuário. Por quê? Porque o santuário era algo que estava separado, que estava santificado para o uso de Deus. Era uma tenda? Era uma tenda. Mas aquela tenda, ela foi separada para um uso exclusivo de Deus. Logo, essa tenda foi o quê? Santificada. Então você podia até comprar uma tenda, mas o santuário você jamais poderia. Você poderia comprar, por exemplo, ou contratar, perdão, por exemplo, um levita. Você poderia contratar, por exemplo, qualquer homem do acampamento, qualquer homem do acampamento, mas jamais você poderia contratar um levita. Por quê? Você poderia contratar qualquer judeu, mas um levita não. Por quê? Porque o tribo de Levi foi separada para uso exclusivo de Deus. O povo da tribo de Levi já foi escolhido, já foi separado, já foi consagrado para o uso exclusivo de Deus. Tanto é que nem herança de terras eles receberam, porque ele seria povo, propriedade exclusiva de Deus. Eu quero contratar um judeu, contrata qualquer um, menos um levita. Por quê? Porque o levita já está consagrado, porque o levita já estava separado. Você poderia, olha que coisa, você poderia até lavar as mãos em qualquer bacia de bronze que você encontrasse no acampamento, mas jamais você poderia entrar no tabernáculo e lavar as mãos na bacia de bronze consagrada, como um dos elementos. Por quê, pastor? Porque aquela bacia de bronze, mesmo sendo de bronze como tantas outras, aquela havia sido separada, aquela havia sido consagrada. Então a santificação tem a ver com posição. Todas as pessoas, observem isto, todas as pessoas salvas em Cristo, elas são santificadas. E aqui eu vou começar agora a trazer esta iluminação para a nossa mente do que nós estamos aqui aprendendo com este Evangelho de João. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz: a igreja de Deus que está em Corinto, olha o que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então observe aqui que a igreja de Corinto é chamada por Paulo de santificados. Vou repetir isso aqui. Observe aqui que a igreja de Corinto são chamados de santificados. O que isso quer dizer, pastor? Isto quer dizer que todas as pessoas salvas em Cristo são santificadas.
chamados por sua graça, comprados por seu sangue, e sendo morada de seu Espírito, fomos nós separados das coisas comuns deste mundo e devotados ao uso exclusivo de nosso Deus. Logo, todo crente que recebe a Cristo como Senhor e Salvador são santificados. Observe que o corpo do crente, na Bíblia, Paulo chama, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20, Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Logo, o corpo do crente, ele é o templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 19, que nós aqui, não podemos fazer o que queremos com este corpo. Ele deve estar, por sua vez, posicionados em Cristo. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 19. 6:19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aleluia! Então observe, irmãos, que não podemos fazer o que queremos com este corpo, porque ele agora está posicionados em Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então, a santificação é essencialmente posicional. Eu vou repetir isso. A santificação, ela é essencialmente posicional. Ela não troca a natureza do objeto que é separado. Ou seja, você apenas se posiciona em santificação. Você não se torna em sua natureza alguém incontaminado. Você apenas se posiciona. Guarde isso. Santificação é posição. Santificação é posição. Eu vou me posicionar em Cristo. Você vai se posicionar em Jesus. Então entenda, a santificação tem como sua essência posição, é posicional. Ela não troca a natureza do objeto que é separado. Deixa eu exemplificar isso. Quando o tabernáculo ele foi, por exemplo, dedicado a Deus, a pia permanecia de bronze. A pia permanecia de bronze. A mesa permanecia de madeira. As peles e tecidos não se transformaram, continuaram sendo peles e tecidos. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que a essência da santificação é posicional. Aquela bacia de bronze continuou sendo de bronze. Aquela mesa continuou sendo de madeira. Os tecidos continuaram sendo tecidos. No entanto, eles estavam agora separados. Eles estavam agora consagrados. Eles estavam agora posicionados para o serviço de Deus. Então observe que a santificação é posição. Ela não muda a natureza. Fundamentalmente,
Santificação não significa fazer com algo se torne santo. Não significa fazer com algo se torne santo, mas separar algo para um santo propósito. Vou repetir isso. A santificação não torna essencialmente a natureza em santo, mas separa você para um santo propósito. Atente aqui. Jesus, ele se santificou a si próprio. Lemos isso no texto de João capítulo 17, do 17 ao 19. Jesus, ele santificou-se a si próprio, nada precisando fazer para tornar-se santo. A santificação de Jesus envolveu a sua própria separação para um santo propósito. Qual foi o propósito de Cristo? Quando ele diz que eu me santifiquei por eles. Qual foi essa santificação que ele estava dizendo? Eu me separei para este santo propósito. Qual foi o propósito, igreja? Morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você, nós, a igreja, estivessem aqui presente. É por isso que ele vai dizer assim: e por eles me santifico a mim mesmo. Qual é a santificação que ele fez por nós? E por eles, e por vocês, e pela igreja, e pelos crentes, e por todos quanto irão receber esse Cristo como Senhor e Salvador. Ele está dizendo: por eles eu me santifico. Qual foi a santificação que ele fez? Qual foi a santificação? Foi a separação para um propósito específico, que foi e aquela cruz. E ao abraçar aquela cruz, ofereceu gratuitamente a salvação para todos quanto crerem e receberem como Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. Então, esta santificação, qual a Bíblia está aqui a falar para nós, é uma santificação, diga comigo, posicional. É uma santificação posicional. Glória a Deus. Escute. E aqui começa a ficar interessante a coisa. Por quê? Nós falamos que os crentes foram santificados. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios, conforme nós inclusive lemos, capítulo de número 1 de 1 Coríntios, o versículo 2, Paulo chega, e é interessante, Paulo está escrevendo para Corinto. Isso quer dizer muita coisa, não quer? Está escrevendo para Corinto, a igreja mais problemática que a Bíblia relata no Novo Testamento. Aí Paulo está escrevendo para essa igreja, e Paulo, ao escrever, ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, para a igreja de Corinto. Isso é interessante. Quando Paulo ele escreve aos crentes de Corinto, chamou-os de santos e declarou terem sido eles o quê? Santificados em Jesus Cristo. Que agora nós vamos começar a perceber as etapas da santificação. Eles estavam santificados, por quê? Porque eles haviam se posicionados em Cristo. Eles estavam santificados, por quê? Porque eles receberam Cristo como Senhor e Salvador. Eles estavam santificados porque eles tinham professado, crido em Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz: se você confessar e crer em seu coração, será salvo. Então eles tinham crido. Como eles tinham crido, Paulo chama eles de santificados. Mas ele declarou isto mesmo sabendo que alguns crentes de Corinto estavam em desobediência a Deus. Escuta isso. Paulo vai chamar essa igreja de santificados, mesmo tendo o conhecimento que Paulo tinha de Corinto. Por quê? Havia na igreja de Corinto, irmãos, 4 divisões dentro da igreja. Olha só, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios 1, 12.
Está na tela, irmão? Muito bem, olha só que coisa. Quero dizer com isto que cada um de vós diz. Aí um grupinho se levantava e dizia: eu sou de Paulo. Aqui eu só aceito o que Paulo ensinou. Aqui comigo eu sou de Paulo. Só quero aquilo que Paulo ensinou. Sou discípulo de Paulo. Esse negócio com esses outros camaradas aí, não. Paulo era madeira, doutrinador, era fundador, é o nosso pai. Outro grupo, vamos lá para o versículo 12. Dizia: eu de Apolo. Eu sou de Apolo. Um dizia: eu sou de Paulo. Paulo é madeira, é doutrinador. Pense no homem, tem dom, profetiza, marcha na terra. Aí o outro dizia: eu sou de Apolo. Apolo fala mais bonito. Apolo é eloquente. Apolo é bom. Apolo é bom de Bíblia. Apolo, quando fala, a gente fica de queixo caído ouvindo Apolo falar. Eu sou, é de Apolo. Eu gosto mesmo, é de Apolo. Aí tinha outro grupo que dizia assim: ah, não, meu irmão, esse negócio de falar bonito, esse negócio de, porque é o pai fundador, tem isso não. Eu estou com pedão e não abro. Pedão sim é madeira. Pedão não tem arrudeio. Pedão bate, pedão é grosso igual parede de igreja. Eu estou com pedão. Eu sou de Cefas, sou de Pedro. Aí tinha aquele grupo que dizia assim: ah, eu não estou apegado a esse negócio de homens. Eu não obedeço nem a Paulo, eu não obedeço nem a Apolo, e eu não obedeço também a Pedro. Eu só obedeço a Jesus. Eu sou de Cristo. Aí tem um problema. Problema aqui. Qual é o problema? É que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus. Ou seja, Jesus não estava mais no meio deles. Jesus não estava mais no meio deles. Paulo estava. Inclusive escreveu uma carta com a doutrina, vou usar as palavras do pastor quando está brincando, com a doutrina de arrancar rabujo. Paulo escreveu uma carta para 1 Coríntios, meu irmão, que teve um momento que Paulo disse assim: o tal eu entrego a Satanás, para ver se no fim das coisas pelo menos a alma se salva. Pense no... Paulo estava presente, Pedro estava presente e batia com força. Apolo também era pregador eloquente. Tenho certeza que Apolo também ensinava, pregava e fazia. Aí aquele grupo que não queria ser doutrinado por ninguém dizia: não escuta o homem não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Mas aqui onde é que está? Jesus, quando queria falar com a igreja, ora usava Paulo, ora usava Apolo, ora usava Pedro. O que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Jesus, quando quer comunicar, Ele vai usar os homens. Ele vai usar os homens. Aí tem gente que diz assim, na igreja: eu não escuto esse negócio de obedecer a homem, não. Eu só obedeço a Deus. Tem gente que quando recebe um cargo, deu aqui um estalo na mente. Tem gente que quando recebe um cargo na igreja, o pastor chega e diz: ô irmão, ô irmã, eu estava orando, consagrei e orei a Deus e senti no coração de lhe dar um cargo para você ocupar tal função. Aí a pessoa que recebe o cargo diz: homem de Deus. É assim ou não é? Homem de Deus. Aí passa uns anos, chegou o tempo de fazer mudança, porque acontece ou não acontece mudanças? Aí o pastor diz: irmão, eu estive orando, consagrei, busquei a Deus, e agora eu vim aqui dizer que eu vou precisar dessa função para colocar alguém. De jeito nenhum. Quem me colocou aqui foi Deus, e é Deus quem me tira. Peraí, foi Deus quem lhe colocou, mas não usou o homem? E por que Deus não pode usar o homem para lhe tirar? Aí eu digo assim: tenha cuidado, porque se você quer que Deus tire do jeito mais radical, cuidado, né? Eu nem gosto de culto fúnebre. Tenha cuidado. Então, irmãos, esse tipo de coisa
coisas acontecem. Essa igreja de Corinto tinha 4 divisões. A esta igreja, Paulo escreve e diz: os santificados. Uma igreja extremamente problemática. Os membros, irmãos, estavam processando uns aos outros. Imagina só. Naquele tempo, aí um crente brigava com o outro por alguma coisa e iam para a justiça. Hoje seria mais fácil, né? Hoje seria mais fácil, que o que não falta é advogado. Mas naquele tempo eu acho que era mais difícil. E o povo estava processando coisa que poderia, como irmãos em Cristo, resolver. Chama um pastor aqui, vamos se aconselhar. Eles iam para a justiça. Capítulo 6, veja aí para mim. Capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Só vou ler o versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, irá juízo perante os injustos, e não perante os santos? Naquele tempo já estava tendo isso. Essa igreja, Paulo escreve e chama eles de santos, de santificados. Alguns, aqui é pior, capítulo 11, aqui, irmãos, alguns estavam se embebedando durante a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Rapaz, até a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor naquele tempo não era como hoje, que a gente usa os elementos de maneira simbólica. Naquele tempo eles faziam de fato um jantar, e era um momento de comunhão, de santa ceia. Eles iriam comer juntos. Então imagina alguns lá, chegando com o espírito da gula, comendo tudo na frente dos outros, sem deixar porque estava na fila da fila. Enquanto um ficava sem comer, o outro passava fome. Enquanto um saía embriagando-se, o outro passava fome. Enquanto um comia que se empanturrava, o outro ficava sem comida. E estavam embriagando-se na ceia. A esta igreja, Paulo escreve e diz: aos santificados. A igreja de Corinto. Irmãos, um homem vivendo uma vida totalmente de imoralidade estava vivendo dentro dessa igreja. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo do 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, entre os ímpios, se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Meu irmão, que tribulação esses crentes eram. Ainda assim, Paulo chamou a essas pessoas de santos. Como pode ser isso? E falando da igreja de Corinto, a pergunta é: eles realmente santificados? E a resposta é sim. A igreja de Corinto estava santificada. Paulo não disse? Se Paulo disse, acabou. Inspirado por Deus, está na Bíblia. Aos santificados, sim, estavam, mas não estavam praticando a sua posição em Cristo. E aqui eu quero que você comece a entender o que eu vou falar, porque eu vou falar aqui das etapas da santificação. A primeira etapa é se posicionar em Cristo. Posição. A segunda etapa é progressiva. A primeira etapa, posicional. A segunda etapa, progressiva. Diga comigo. A primeira etapa da santificação. Não tomaram café não antes de vir. Vamos lá, 1, 2, 3. A primeira etapa da santificação é posicional. A segunda etapa da santificação é progressiva. Então escute isso aqui. Embora esta santificação seja basicamente um assunto de posição, ela não tem apenas esse aspecto.
prática. Na prática, essa posição é algo como uma santificação progressiva. Posiciono, progressivo. É mais ou menos assim. Santificação, primeira etapa. Eu estou em Cristo. Eu vou para onde está Cristo. Eu recebo Cristo como Senhor. Eu confesso a Jesus. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Me posicionei em Cristo. Mas ainda tem algo a mais. Eu preciso agora procurar viver diariamente como alguém que de fato pertence a Ele. Então isso é uma progressão, progressivo. É mais ou menos assim. Eu me decidi por Cristo, recebi a graça que Ele me ofereceu, me posicionei em Cristo. Mas eu preciso a cada dia, entenda isso, eu preciso a cada dia estar buscando a santificação. Eu preciso a cada dia estar abraçando a Cristo. Eu preciso a cada dia estar sacrificando a carne. Lembram que eu falei que a santificação não muda a natureza? Você continua sendo humano, você continua sendo homem, você continua sendo falho. O que você precisa agora é santificar-se, é matar a cada dia o velho homem. Aí Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos que estar agora progredindo a cada dia temos que estar buscando mais de Deus. João, ele tinha a mesma ideia em mente quando ele escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, e o versículo de número 3, que ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é possível um crente ter algum tipo de experiência com o Senhor que eu faça ficar completamente, isso é uma pergunta, de uma vez por todas sem pecado? É possível? Não. Vou repetir. É possível um crente ter algum tipo de experiência? Eu passei por uma experiência, agora estou iluminado. Ele passar por algum tipo de experiência que faça com que ele viva agora completamente, de uma vez por todas, sem pecado? É claro que a resposta é não. Não. A Bíblia deixa isso claro para nós. Enquanto crescemos em nossa vida espiritual, nos tornamos mais habilidosos a vencer o pecado e a tentação. Como isso é possível? Crescendo na nossa espiritualidade. Quanto mais você busca as coisas de Deus, mais forte você fica. Quanto mais você se afasta das coisas de Deus, mais fraco você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Quanto mais você despreza as Escrituras, mais fraco você fica. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Quando você deixa de orar, mais vulnerável você fica. Isto é o que a Bíblia nos ensina. A tendência e a habilidade de pecar, elas estarão, irmãos, sempre conosco, até a volta de Cristo.
a tendência para o pecado, a inclinação para o que não presta, ela vai estar sempre nos cercando. Sempre. O pecado, ele é oferecido sempre como coisa boa. E a gente é que precisa resistir ao diabo. O pecado vai vir, sempre vai ser oferecido. Vai ser oferecido. A fornicação, a prostituição, a bebedeira, aquilo que aparentemente lhe dá prazer lá fora, vai ser oferecido. A carne gosta dessas coisas. Mas isso te afasta de Deus. Aí quanto mais você se apega às coisas espirituais, mais forte você fica. Quanto mais você despreza as coisas espirituais, mais vulneráveis vocês serão. O desejo pelo pecado certamente deverá diminuir enquanto aprendemos a desfrutar os frutos da santidade. Desejo. Se você chega, irmãos, aqui comigo, presta atenção aqui. Você chega todo dia, tira o seu tempo de oração, faz o seu devocional. Todo dia você tira um tempinho para ler as Escrituras. Você está alimentando quem? O Espírito. Aí você está se fortalecendo. Então, o desejo pelo pecado certamente irá diminuir enquanto você aprende a desfrutar os frutos da santificação. Você está mais crente. Esses desejos da carne, os desejos do pecado, começam a ser mortificados dentro de você. O desejo pelas coisas da carne começam a desfalecer. Por quê? Porque você está se fortalecendo com as coisas do Espírito. Porém, entenda isso, a possibilidade de pecarmos não pode ser erradicada enquanto estivermos neste mundo. Escute aqui, vou dizer de novo para você gravar e saber que isso é sério. A possibilidade de você pecar não vai desaparecer enquanto você estiver neste mundo. É por isso que eu digo, irmão, pecado é coisa séria. Com pecado não se brinca, com pecado não se negocia. O pecado, a gente foge dele. A aparência do mal, a gente foge. Não pode. Enquanto você aqui estiver, o pecado tão de perto vai rodear você. Você precisa estar edificado. Você precisa estar fortalecido. Você precisa estar com o seu espírito alimentado para vencer o pecado. Quanto mais nós amadurecermos no Senhor, menos pecados intencionais teremos. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, porque pode ser que alguém diga assim, mas o pastor está dizendo que a gente não pode ficar sem ser tentado pelo pecado. Vamos para a Bíblia, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, não sou eu que estou dizendo não, viu? É a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É a Bíblia, irmão. Agora, quando você está buscando de Deus, quando você está se amadurecendo, aí você vai começar cada vez menos praticar os pecados intencionais. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Você peca por pensamento, por ação. Só que quanto mais você vai buscando e vai amadurecendo a sua vida espiritual, mais fácil vai ficar vencer o pecado. A maioria dos salvos em Cristo passaram por certas experiências que o levaram a uma profunda devoção ao Senhor e à plenitude do Espírito Santo. Paulo mesmo, a Bíblia vai dizer que ele foi ao céu e voltou.
Porém, Paulo, mesmo tendo essa experiência magnífica, mesmo sendo Paulo, sendo quem ele era, olha o que Paulo escreve, Efésios 3:8, ele vai dizer que ele é o menor, é o mínimo de todos os santos. 1 Timóteo 1,15, ele diz que ele é o principal dos pecadores, mesmo tendo essa experiência que teve. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que por mais crente que você seja, por mais cheio de Deus que você esteja, não brinque com o pecado. Isso quer dizer que você precisa seguir o conselho bíblico, vigiar e orar constantemente. Quanto mais perto, irmãos, chegamos da luz, é mais fácil ver os nossos próprios defeitos. Eu vou dizer isso aqui para você. Segure o lombo um pouquinho. Quanto mais perto da luz você chega, mais você consegue enxergar as suas imperfeições. Quanto mais perto da luz você chega, mais você consegue ver as suas imperfeições. E aqui eu digo assim, são os santos que ficam nas sombras, os que se acham e se gabam de suas perfeições. Não tem aquele crente que vive só acusando os outros, com o dedão, olha para fulano, olha para Beltrano, olha para Cicrano. Se você for olhar a vida dele, ele está na sombra. Está na sombra. Aí ele não consegue enxergar a si mesmo, porque na sombra não há visibilidade boa. Ele está na sombra. Aí ele consegue ver aqueles que estão na luz, os defeitos, e quer apontar. Aí eu digo, venha para a luz e veja os seus defeitos, e se agarrem na cruz de Cristo Jesus. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você nesta noite, que se você se aproximar da luz que é Cristo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quanto mais você se aproximar da luz, mais você vai perceber as suas imperfeições. Quanto mais você perceber as suas imperfeições, mais você vai ver que você precisa dele, mais você vai se aproximar dele, mais você vai buscar a ele, mais você vai clamar a ele, porque ele é a luz do mundo. Chegue-se a Cristo, chegue-se a Cristo, chegue-se a Cristo, e Ele fará com que você viva uma vida de santidade, uma vida em santificação, uma santificação progressiva. Oh meu Deus, obrigado, eu venci o dia de hoje, mas amanhã começa uma nova batalha. Ao acordar, diga: Senhor, me guarda debaixo do teu sangue, que eu vença as lutas, que eu vença as provações, que eu vença as tentações, me faz prosperar em ti. Ele está dizendo: vem para a cruz, vem para a cruz, vem para a cruz, vem para a cruz, porque ele é a luz do mundo. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Confesso aos irmãos que terminei o primeiro tópico da mensagem